boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. E olha, daqui a pouquinho vamos fazer um balanço do que foi a programação de final de semana, todas as fofocas do dia na nossa Roda da Fofoca, com o Thiago Rocha, com os bafões do Felipe Campos, com os bochichos do Vladimir Alves, tá certo? Olha, vamos começar nossa primeira página de hoje falando de um assunto que está rendendo muito comentário, dividindo opiniões aí nas redes sociais. Meu colar está cada vez mais torto, eu tento arrumar e ele fica pior, mas tudo bem, isso daí a gente vê depois. O negócio é o seguinte, olha, a história de que Eliana mostrou o Silvio Santos de papelão no programa dela ontem e não as imagens do encontro do Silvio com o casal, com o Valdir e com a Cleide, que estão fazendo 50 anos de casados ainda e que foi um casamento promovido pelo próprio Silvio Santos em 1968 no programa dele. O sonho desse casal era reencontrar o Silvio, porque o casamento deles foi feito através do programa do Silvio. A gente falou aqui, mostrou para vocês, não é? As fotos, inclusive, da Eliana com a Cleide e o Valdir lá no estúdio do Silvio Santos, enquanto ele gravava o programa dele, e a Eliana resolveu levar os velhinhos até lá, velhinhos, né? O casal até lá, justamente para poder proporcionar esse reencontro que era o sonho da vida deles. O que eles estavam querendo, pedindo, era exatamente esse tipo de coisa. E aí começa a encrenca, porque na verdade todo mundo esperava assistir esse reencontro no programa da Eliana ontem, e aí virou um auê danado, porque as imagens não foram ao ar e porque o que foi exibido foi um Silvio de papelão ali no cenário. O pessoal ficou doido da vida, em casa as pessoas ficaram muito frustradas em relação a tudo isso. Então eu acho que vale a pena esclarecer alguns pontos dessa história, gente, que é a seguinte. Primeiro, o Silvio não sabia da história do casal que queria reencontrá-lo, né? E tudo isso aconteceu no programa dele há 50 anos. Aí o que acontece? A Eliana levou lá, ele recebeu, ele fez as fotos, ele gravou, conversou ali com ela, né? Tudo foi sendo registrado. Mas ele nunca disse que isso iria ao ar no programa dele. Como ela nunca falou que isso iria ao ar no programa dela, não consta da chamada do programa da Eliana do último domingo, nem dos dias da semana que iam chamando para o domingo, que o Silvio, né, que vocês iriam ver esse reencontro, que o Silvio estaria lá no estúdio, ou qualquer coisa no gênero. Mas, como nós da imprensa tínhamos feito o maior auê em cima dessa notícia, a expectativa estava criada, porque a gente falou, inclusive aqui no nosso programa, todos os blogs, nas redes sociais, milagre, se você não aparecer no programa da Eliana, ela é poderosa, só ela mesma para conseguir esse tipo de coisa do Silvio Santos, e aí não se concretizou. Na verdade, quem criou essa expectativa fomos nós da imprensa, foram os jornalistas, em função de que a Eliana entrou lá no estúdio e gravou esse reencontro da Cleide e do Valdir com o Silvio Santos, né? Realizando o sonho deles, mas que, na verdade, não existia essa história de ele ir até o programa da Eliana, ou então, né, ela pudesse soltar esse encontro, não existia oficialmente. O que se sabia, já que ela entrou, já que ele recebeu, já que gravaram, tudo foi registrado, claro que iria para o programa dela. Isso foi tudo ponto pacífico, nenhum comunicado oficial. Não foi porque ele não teria permitido. Por quê? Para evitar ciumeira de outros colegas que vivem pedindo a mesma coisa para ele, né? E ele nunca faz. Então não seria justo, tipo, a Eliana pode, os outros não podem. A Eliana eu deixo, os outros não deixam. Daqui a pouco todos os apresentadores iam achar que podiam ir lá no estúdio no dia de gravação dele, levar alguém para ele ver, para reencontrar ou para conversar. Não pode. Então era um critério de justiça que provocou um tumulto, na verdade, não é? Feito dessa maneira, provocou um tumulto porque a produção da Eliana esperava e contava com isso, de poder exibir as imagens.
E o público em casa, mais do que todo mundo, estava esperando poder ver esse reencontro. Agora, eu acho que tem que focar em coisas muito importantes. Primeiro, a Eliana conseguiu e a história ficou linda no ar. Fizeram uma narração bonita, fizeram uma cerimônia bonita. O público se comoveu com essa história, independente de Silvio Santos. A Eliana realizou o sonho do casal porque ela fez o reencontro deles com o Silvio Santos. E foi uma coisa que vocês não sabem, mas eu conversei com o Fernando Garzin, o neto da Cleide e do Valdir, que contou que o Silvio, depois daquilo, ainda levou o casal para o camarim, recebeu o casal no camarim, fez fotos com o casal no camarim, e a Cleide e o Valdir saíram de lá realizados, porque eles foram muito bem tratados pelo Silvio Santos. Isso dito pelo próprio neto, que eu tenho as mensagens printadas, eu posso mostrar para vocês. Então, no frigir dos ovos, o resultado foi bonito e foi positivo, mas ficou realmente uma tremenda frustração para o público. E a história de colocar o Silvio de papelão é que eu acho que pesou mais ainda. É que as pessoas se sentiram, inclusive, não é, assim, enganadas, entre aspas, né? Pô, tô esperando ver o Silvio, ter um Silvio de papelão, o que é isso? Não se faz, respeito com o público, não somos bobos. O protesto foi imenso nas redes sociais. Acho que talvez, se não tivesse tido esse Silvio de papelão, as pessoas não teriam se sentido, né, enganadas, porque foi assim que elas se sentiram. Isso jamais foi a intenção da Eliana, nem da equipe, nem do pessoal todo do programa, muito menos do casal, enfim, não era esse o propósito. É que a coisa acabou sendo atropelada no meio do caminho por essa questão dele. Não, melhor não. Já fez o encontro, já recebeu, os velhinhos ficaram bonitinhos, gostaram, o público vai se emocionar com a história, que era bonita mesmo. Na verdade, isso era até uma pauta para o próprio programa do Silvio, porque foi lá em que tudo aconteceu. Hoje, os programas, inclusive de domingo, de final de semana, um atrás do outro, fazem casamento, 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 e não é nenhuma novidade. O Silvio já fazia isso há 50 anos e a prova está aí. Quer dizer, é uma história bonita. Seria legal se ele tivesse feito no próprio programa dele. Acho que a produção deu uma bobeada ou ele não está fazendo esse tipo de matéria. Enfim, a situação é uma só. Deu tudo certo para Cleide e para o Valdir. Eles saíram de lá muito felizes. Vocês viram uma história muito bonita, se emocionaram, também valeu a pena. A Eliana cumpriu a sua missão, eles queriam ter o sonho realizado, eles tiveram o sonho realizado. Então, por que termina todo mundo bravo? Porque o sentimento de frustração ficou, né? E aí, o que estão pedindo? Vai para a geladeira, bota o Silvio na geladeira, bota a Eliana na geladeira. Isso não se faz. Eu vou fazer o seguinte, eu não acho que o Silvio tenha essa responsabilidade na história em termos de que ele não deu isso no ar. Não falou, vocês vão ver no programa da Eliana não sei o quê. Não foi ele que criou a expectativa, não foi ele que fez a pauta. Ele está gravando o programa dele quando ela chegou lá com o casal e aí ele fez a parte dele muito bonitinha, nem seria diferente. Mas depois foram embora, felizes, só aquilo, aí ele falou, não, pro ar não vai. Né? E aí é que a coisa começou. Então fica assim, olha, eu acho, para ser justo com o público, porque é para o público que a gente fala, é a reação de vocês que nos interessam. Se o resultado, apesar do pessoal ter gostado muito e ter se emocionado, apesar do casal ter saído de lá realizado, a sensação de frustração ficou. Então eu acho que a gente tem responsabilidade nisso, sim, apesar de não ter sido a intenção, apesar do Silvio ter os motivos dele, apesar da Eliana ter resolvido a situação ali do jeito que ela pôde resolver, que a produção pôde resolver, a sensação foi de ter sido passado para trás, foi de não ter visto o encontro do Silvio com o casal que ele casou no programa dele. E eu acho que nós aqui, eu continuo falando isso, também temos parte nessa história, também temos responsabilidade por essa frustração do público. Então, já que vocês querem e pediram tanto geladeira,
Eu acho que todos nós devemos ir para a geladeira. Eu acho que vai o Silvio, eu acho que vai a Eliana e eu acho que vai o A Tarde é Sua também. Porque, não é? Como programa, a gente criou essa expectativa. Nós estávamos nessa expectativa e a gente criou essa expectativa. Então, se vai servir de consolo, se vocês vão se sentir mais respeitados, botando na geladeira, porque vocês ficaram muito tristes que isso não foi ontem ao ar, vai todo mundo para a geladeira. Mas pelo menos vocês estão sabendo como é que essa história se desenrolou. Não foi assim, não vai, aí vamos botar um Silvio de papelão, aí o casal saiu triste, acabado, frustrado, nada. O resultado foi muito positivo, tudo o que eles queriam foi feito e a matéria também no ar teve um lindo resultado, independente de Silvio Santos. Se essa expectativa do reencontro não tivesse sido criada, só a história bastava, nem precisava de uma matéria ali com o Silvio, mas em algum ponto a coisa ali desandou, tanto que a sensação é essa. Então vai todo mundo para a geladeira, mas aqui eu não voto sozinha, vocês sabem, né? Então vou ouvir a opinião do Tiago Rocha, que está aqui com a gente, Vladimir Alves aqui com a gente, Felipe Campos aqui com a gente. Eu coloco todo mundo na geladeira. O que foi, Marmita? Tá, eu coloco todo mundo aí na geladeira. Não, Sônia Abrão. Eu vou subir aí, você vai ver só. Não, todo mundo não, Sônia Abrão. Olha, eu acho que a gente tem parte nessa história. Porque assim, não dá para você fazer esse tipo de programa, ou esse tipo de surpresa, sem consultar antes. Primeiro que a gente sabe que o estúdio do Silvio Santos é um estúdio extremamente restrito, assim como é de todos os apresentadores. E vai ser mais ainda, né? Agora é mais do que nunca. Então ela não chegou lá, bateu na porta, vem gente, pode chegar aqui, Silvio, ela que não foi. Essa expectativa foi inclusive anunciada aos 4 ventos durante a programação do SBT, onde tinham as chamadas. Não foi anunciada, não estava na chamada. Eu tenho a chamada então, aqui. Mas eu vi. Eu tenho a chamada oficial, não estava. Mas mostra aquela expectativa. Você vai mostrar o Silvio Santos de papelão? Foi criada. Então, você está na casa do moço, você vai mostrar o papelão? Eu tô falando, a resolução da história não satisfez o público. E se não satisfez o público, é geladeira mesmo. Boa tarde. Chegou! Boa tarde. Olha só, ninguém merece esse papelão. Não dá. Olha, agora eu acho. Peraí, só uma coisa. O único papelão que eu vi, né, e que também a gente não tinha achado legal, e que nós criticamos aqui no nosso programa, foi quando o Belo deu aquele cano no Raul Gil. Eles botaram um Belo de papelão. Todo mundo chiou do mesmo jeito. Ninguém quer ninguém de papelão, gente. Sinto muito, né? Olha, eu acho que não. O A Tarde é Sua, eu acho que não precisa ir pra geladeira. Eu também acho. Por quê? Eu acho que precisa. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque a ideia não brotou da nossa cabeça. Mas nós somos os primeiros a dar a notícia. Nós demos porque eles aceitaram a fazer. Nós demos porque o fato aconteceu. Estava acontecendo. E a expectativa que a gente tinha em relação a isso era exatamente, poxa, milagre. Lembra que foi a nossa manchete? Milagre, Eliana Poderosa, só ela que pode conseguiu isso do Silvio. O Silvio vai estar no programa gravado, mas vai estar no programa dela. Olha lá o papelão. A gente ajudou, né? Nós demos porque é uma notícia como qualquer outra. Não é uma notícia como qualquer outra. Tanto que gerou a expectativa que gerou. Não, mas é que há muito tempo o Silvio não pode ser. O único programa dele, o último, foi A Praça. Que ele foi quando Carlos Alberto de Nóbrega chegou, ele invadiu o estúdio e fez aquela declaração maravilhosa. Eu não recordo de ver o Silvio participando de outro programa. Então a expectativa existe. Eu até entendo a Sônia falando do ineditismo, que o Silvio nunca gravou com ninguém, nunca quis, em todas as histórias nunca quis. Mas essa ideia não partiu das nossas próprias cabeças. Não, mas eu estou falando de criar a expectativa. Se não fosse o nosso programa, outros programas do gênero, se não fosse as redes sociais, a coisa não teria crescido. Nós antecipamos essa história, entendeu? Então, nesse ponto, e se a coisa não deu certo, eu acho que todos nós somos. A culpa não é nossa, não. A culpa não é nossa. Lógico que não. A culpa é dele que topou fazer e não fazer. A gente é responsável por alimentar essa expectativa. Mas nós somos tão bons. A gente
faz, perdão, Felipe, mas a gente faz tão negócio bem feito que o Silvio tem um programa igual no mesmo horário, entendeu? E aí outras televisões têm iguais no mesmo horário. Então não é algo que deprecia. É desnecessário. Não, mas não é algo que deprecia, Sônia Abrão, o que a gente faz, o tipo de jornalismo que a gente faz. Eu acho que a gente está se depreciando. Eu acho que o que é justo e vale para todo mundo. A gente nunca livra a nossa cara em caso de geladeira. Mas eu acho que você perdeu todo essa. mundo, se bota também. Bom, mas é o que eu falei, eu não voto sozinha. Quando alguém erra ou pisa na bola. A gente eu acertou. acho que noticiando o que aconteceu, contando para o público o que aconteceu nos bastidores desse encontro do casal com o Silvio, a gente não errou. Claro. A Eliana, em levar o casal lá, também não errou. Claro. E o Silvio, talvez proibindo de levar essas imagens ao ar, também não errou. Porque assim, a Eliana entrou lá, levou o casal. Porque a televisão tem o papel de entreter, de informar. Se você conseguir tirar o sorriso de alguém e conseguir constituir uma família, como foi o caso do Silvio com esse casal, você fala, poxa vida, valeu a pena. Sim. Então assim, o fato deles irem até o programa, a Eliana levar o casal lá, conheceu o Silvio Santos, realizou um sonho pessoal deles. Isso não foi ao ar porque reza a lenda de que outros programas da casa não podem falar do Silvio. Por quê? Silvio Santos dá audiência. Então, a Eliana mostra e o outro programa não pode mostrar. Então eu acho que ele falou assim, bom, então como não vale pra ninguém, eu cumpri o meu papel conhecendo o casal. Ele usou o critério de justiça ali pra todos. Eu acho que ninguém errou nessa questão. Porque foi muito anunciado que ela era poderosa e que ela Imagina queria. você ir pra Disney comprar o Mickey de papelão. Aí você fala, não, eu vou pra Disney. Isso. Aí você chegou na leitura do papelão. Abraça o papelão. Eu fiz a leitura do papelão de que ali eles estavam recriando o cenário do namoro, do casamento na TV. Sim, também. E o Silvio, como apresentador, não ia poder ficar lá parado, a Eliana falando e o Silvio assim o tempo todo. Aí bota era o papelão. O Silvio de 1968. A leitura que eu fiz era uma figura lá representando a leitura do casamento na TV. Não que aquele Silvio estivesse substituindo o encontro. O encontro. Eu acho que eles não fariam isso. Já que eles estavam fazendo... ficou como substituto. Não. E aí todo mundo chiou a beça. Diga. Já que eles estavam fazendo uma releitura, eles poderiam ter colocado também um totem do Silvio Santos, também como ele estava em 1968. Porque eles fizeram dignamente. O Silvio tá atual. Com a imagem atual. E aí é que pegou. Aí que o pessoal achou que uma coisa era substituta da outra. E não era. É realmente a recriação. E aí, como só tinha esse único Silvio de papelão, o pessoal trocou. Olha o Silvio de 68. Eu teria, se eu tivesse produzido esse quadro, eu teria ido até mais longe. Eu teria feito o totem do Silvio e do casal e teria colocado lá. Pode ser também. Ou eu de queria, 1968. Já que era para ser a imagem atual, pedia autorização, pegava aquela que o Gugu deu de presente, né? E colocava ali. Era melhor do que o de papelão. Então, eu sabia que ele ia entrar. Eu tinha certeza. E agora? O que é, diretor? Diga, qual a bronca? Se colocasse uma imagem do Silvio antiga, não tinha ninguém empregado hoje, estava todo mundo Eu até achei melhor a de 2018. Não pode? Colocaram a imagem do Silvio antiga. Quer ver? Põe aquela imagem. Aqui está o de papelão, né? com o casal. Aquele é o casal em 1968 com o Silvio, quando ele realizou o casamento deles. Sim. Aí, essa foto. É a Cleide e o Valdir em 1968 com o Silvio de 1968, quando o programa organizou e era o casamento bonito o Valdir, deles. hein? Se tivessem feito o Silvio de papelão de 1900. Não vai fazer. Se fizer, vai chaleira pita. Quer dizer, isso da minha estratégia estava totalmente furada. Ia todo mundo ser mandado. Acho que até pensaram, Felipe, nessa até história. você ia ser mandado embora se estivesse lá realmente, viu? Enfim, como é que fica a história da geladeira? Pelo público, o Silvio vai pra geladeira. A Eliana vai pra geladeira, mas mais o Silvio, que eles estão querendo a geladeira, porque ele que proibiu as imagens. Eu acho que deve todo mundo que participou dessa história, inclusive a gente. Agora e outra coisa, a Eliana, muito gentilmente, ela tá passando um pano para essa história, porque essa rebordosa explodiu desde
desde ontem, né? Desde ontem, tanto que eu falei para vocês, o neto dela entrou na história, o neto do casal, não da Eliana, o Fernando Garzin, neto da Cleide e do Valdir, entrou na história, nas redes sociais, falou, gente, não é nada disso, gente, eles estão felizes, o Silvio recebeu eles, inclusive, no camarim, sabe, tirou foto, tratou bem, bateram um papo, recordaram o tempo, eles saíram de lá muito legais, o neto, inclusive, estava muito feliz com o resultado dessa história, tanto com o reencontro com o Silvio, como a história foi mostrada lindamente no programa da Eliana. E é essa imagem que eles querem manter, que ela quer manter, que, tipo, não toca no assunto de proibição, e hoje ela veio às redes sociais, através do seu Instagram, colocar um agradecimento para o Silvio Santos. E ela diz o quê? Olha, para vocês que amaram a linda história de amor desse casal, e todo mundo amou, né? Aí vão alguns momentos para lá de especiais. Nosso querido Silvio Santos foi muito gentil e amável ao realizar o sonho de revê-los após 50 anos. Foi emocionante. Esse registro ficará para sempre na história dessa família. Mais uma vez, obrigada por tanta generosidade e carinho com nossa atração. Silvio, você é demais sempre, diz a Eliana nessa postagem de hoje, ao lado de uma foto dela com a Cleide e com o Valdir, tentando realmente apagar o fogo dessa história. Não, mas acho que a culpa, se alguém tem culpa nessa história, não é a Eliana. Gente, houve uma consulta, não dá pra... Ninguém vai invadir o estúdio aqui da Sônia Abrão se não houver uma consulta. Claro, pode fazer. Olha, gente, há controvérsias em relação a eu isso. Não acho, Sônia Abrão. Eu também não acho. Essa possibilidade 0,00. Porque vazaram informações e era do tipo assim, isso, nos próprios bastidores. A Eliana, muito corajosa, né? No dia de gravação do Silvio, foi lá e levou o casal, para o casal pelo menos ver ele durante a gravação e não sei o quê. Então a gente não sabe. Acredito que ela não faria esse tipo de coisa. E acredito que se ela fizesse, a reação dele seria a mesma. Ali na hora, com os dois presentes, com toda a plateia, ele receberia muito bem como ele recebeu. E depois fala, não vai pro ar por causa disso, daquilo. Então é assim, ou pinta a geladeira mesmo aqui, ou todo mundo fica com o saldo positivo dessa história, que é o casal feliz e realmente o programa ter dado muito certo. A matéria, não é, ter emocionado o público, que também era um objetivo do programa, e ter dado muita audiência. Agora eu vocês sou a decidem. favor dessa segunda opção, de que foi tudo muito bem. Inclusive, você viu que linda família que o casal constituiu depois que o Silvio foi o padrinho, que fez com que os dois finalmente se namorassem e casassem, e estão comemorando bodas de... O que é? 50 bodas de ouro. Vale mais dinheiro. Eu sou contra o Silvio ir pra geladeira, a Eliana ir pra geladeira, e a Tarde é Sua também ir pra geladeira. Isso tá fora de cogitação, pra mim não existe. Então não existe geladeira? Não existe, até porque, na minha opinião, até porque a gente tá votando lidar com o Silvio Santos, nós sabemos que talvez seja a única celebridade que nós temos no país, sabe? Celebridade, não personalidade. Personalidade tem um monte. Agora, celebridade, para mim, o único que talvez nós tenhamos no nosso país é o Silvio Santos. Então, assim, e quando se trata dele sendo dono de uma emissora, um empresário do gabarito que ele é, nós sabemos o quanto que ele é blindado. E essa história pode ter ficado entre as diretorias e talvez não ter chegado diretamente no Silvio Santos. Tipo assim, ó, Eliana, vai lá, faz o teu papel, qualquer coisa, a gente segura a onda, entendeu? Talvez, isso talvez possa ter acontecido. Não acredito também. É que o pessoal também sempre achou o tanto que ela é querida por ele. E que para ela, ele atenderia esse pedido, se ela aparecesse lá de surpresa, ela seria bem recebida. Talvez isso tenha pesado também nessa história, né, que circulou, que não, ela pegou o casal e foi lá para mostrar para ele, foi lá pro casal vê-lo sem essa formalidade, esse protocolo todo. Não sabe, só a Eliana para explicar esse tipo de coisa, mas o resultado seria o mesmo, ou de um jeito ou de outro, né? Ele receberia o pessoal ficaria feliz, ela ficaria feliz e depois não ia pro ar.
Pronto, mas o sonho do casal estava realizado. Olha, todo mundo sabe o quanto eu gosto do Silvio Santos, respeito, é o maior comunicador do nosso país, sem dúvida nenhuma. Só que assim, é difícil, mas eu acho que eu tenho que ser justo. Já coloquei inúmeras pessoas na geladeira, que eu gosto também, e não é por conta de eu gostar do Silvio Santos que ele não vai. Na minha opinião, ele precisa ir sim pra geladeira. Porque ele poderia não ter gravado. Olha, não topo fazer essa participação. Me traga nos bastidores, vai ser um prazer pra mim rever um casal que vingou aqui do meu programa, mas poxa, se foi gravado, se foi tudo... E tem uma outra história também das pessoas falando, não, pode ser que ele exiba no programa dele. Não. Sim. A exibição tem que ser no programa da Eliana. Eu não sei, porque aí essa seria a solução, e eu até escrevi isso no meu Instagram também, vocês veem lá, tá desde ontem, o seguinte, para não frustrar o público, poderia mostrar esse reencontro no programa dele, porque aí não tem chiadeira. Se o receio é que os outros colegas se sintam injustiçados, não tem o porquê. Ele não vai estar no programa dela. Ele vai estar com ela no programa dele. E acabou. Esse eu acho que seria o melhor desfecho. Foi gravado dentro do estúdio dele, no cenário do programa dele, com o casal lá e com a Eliana lá. Então, olha as imagens da gravação, não é? Vocês estão vendo lá em cima é o Silvio de papelão, mas aqui não. É ele com a Eliana, olha lá. E é o casal aqui de costas com a Eliana, porque ele estava lá no auditório brincando com as colegas de trabalho. Então, eu acho que essa seria uma solução muito legal. Eu acho também, se o Silvio, Tiago, que nem você falou agora, mas se o Silvio assina embaixo a história, ele gera um conflito praticamente com todos os outros. Mas era só falar que ele queria receber, pô. Não vai receber o casal. Não vai receber o casal. Eu recebo o casal no bastidor. Não, mas eu recebo o casal no bastidor. Se chega lá com o casal, você fala, não, para tudo, não mas vai é só gravar. não exibir. É só não exibir. É o que ele fez, então não exibe. Entendeu? Não, mas não topa, entendeu? Não topa, foi gravado, gente. Mas ele sabe se topou dessa maneira, Thiago. Mas ninguém... Eu acho assim, que se você quiser geladeira, e eu também tenho essa impressão, é a frustração do público. Pelo público, eu acho que ia todo mundo de pacote até a gente. É isso que eu tô falando aqui. Mas assim, eu acho que teria sido mais delicado ou pensado duas vezes também, esse raciocínio funciona do lado de lá. Vai com as pessoas sem gravação, né? Sem levar uma equipe para fazer as imagens. Leva no camarim, faz o encontro, grava, sabe? Agora, se o Silvio Santos for pra geladeira, que nem o Thiago tá falando, aí tem que ir a Eliana e o programa também. A gente não pode se eximir da responsabilidade. Então, a Eliana não tem culpa nossa. Vamos resolver a parada. Vamos. Fala. Como sempre, quem paga o pato é a produção. Qual é a produção da casa é sua, a produção da casa é Vamos. Olha aqui, vai todo mundo na geladeira. Vai o Silvio, a Eliana e vai o nosso programa também, que divulgou muito essa história. Isso com todos os motivos devidamente esclarecidos, mas a frustração do público é real. Então não adianta tentar passar pano, porque ficou todo mundo muito chateado. Então todo mundo pra geladeira, viu? Mas Silvio Santos continua na Berlinda. E é o seguinte, e aí, peraí, aí é outra história que foi no jogo das 3 pistas. Gente, não pode mais abrir a boca, que tudo sai assim, porque constrangeu o fulano, porque foi mal educado com o ciclano, não sei o quê. Nossa, gente, já encheu. Isso é mimimi. Essa parte é mimimi. Isso é mimimi. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. E olha, daqui a pouquinho vamos fazer um balanço do que foi a programação de final de semana, todas as fofocas do dia na nossa Roda da Fofoca, com o Thiago Rocha, com os bafões do Felipe Campos, com os bochichos do Vladimir Alves, tá certo? Olha, vamos começar nossa primeira página de hoje falando de um assunto que está rendendo muito comentário, dividindo opiniões aí nas redes sociais. Meu colar está cada vez mais torto. Eu tento arrumar e ele fica pior, mas tudo bem, isso daí a gente vê depois. O negócio é o seguinte, olha, a história de que Eliana mostrou o Silvio Santos de papelão no programa dela ontem e não as imagens do encontro do Silvio com
o casal com o Valdir e com a Cleide, que estão fazendo 50 anos de casados ainda e que foi um casamento promovido pelo próprio Silvio Santos em 1968 no programa dele. O sonho desse casal era reencontrar o Silvio, porque o casamento deles foi feito através do programa do Silvio. A gente falou aqui, mostrou para vocês, não é? As fotos, inclusive, da Eliana com a Cleide e o Valdir lá no estúdio do Silvio Santos, enquanto ele gravava o programa dele, e a Eliana resolveu levar os velhinhos até lá, velhinhos, né? O casal até lá, justamente para poder proporcionar esse reencontro que era o sonho da vida deles. O que eles estavam querendo, pedindo, era exatamente esse tipo de coisa. E aí começa a encrenca, porque na verdade todo mundo esperava assistir esse reencontro no programa da Eliana ontem, e aí virou um auê danado, porque as imagens não foram ao ar e porque o que foi exibido foi um Silvio de papelão ali no cenário. O pessoal ficou doido da vida, em casa as pessoas ficaram muito frustradas em relação a tudo isso. Então eu acho que vale a pena esclarecer alguns pontos dessa história, gente, que é a seguinte: primeiro, o Silvio não sabia da história do casal que queria reencontrá-lo, né? E tudo isso aconteceu no programa dele há 50 anos. Aí o que acontece? A Eliana levou lá, ele recebeu, ele fez as fotos, ele gravou, conversou ali com ela, né? Tudo foi sendo registrado, mas ele nunca disse que isso iria ao ar no programa dele. Como ela nunca falou que isso iria ao ar no programa dela, não consta da chamada do programa da Eliana do último domingo, nem dos dias da semana que iam chamando para o domingo, que o Silvio, né, que vocês iriam ver esse reencontro, que o Silvio estaria lá no estúdio ou qualquer coisa no gênero. Mas como nós da imprensa tínhamos feito o maior auê em cima dessa notícia, então a expectativa estava criada, porque a gente falou inclusive aqui no nosso programa, todos os blogs, nas redes sociais, milagre, se você não aparecer no programa da Eliana, ela é poderosa, só ela mesma para conseguir esse tipo de coisa do Silvio Santos, e aí não se concretizou. Na verdade, quem criou essa expectativa fomos nós da imprensa, foram os jornalistas, em função de que a Eliana entrou lá no estúdio e gravou esse reencontro da Cleide e do Valdir com o Silvio Santos, né? Realizando o sonho deles. Dalves aqui com a gente, Felipe Campos aqui com a gente. Eu coloco todo mundo na geladeira. O que foi, Marmita? Tá, eu coloco todo mundo aí na geladeira. Não, Sônia Abrão. Eu vou subir aí, você vai ver só. Não, todo mundo não, Sônia Abrão. Olha, eu acho que a gente tem parte nessa história. Porque assim, não dá para você fazer esse tipo de programa, ou esse tipo de surpresa, sem consultar antes. Primeiro que a gente sabe que o estúdio do Silvio Santos é um estúdio extremamente restrito, assim como é de todos os apresentadores. E vai ser mais ainda, né? Agora é mais do que nunca. Então ela não chegou lá, bateu na porta, vem gente, pode chegar aqui, ó, Silvio, ela que não foi. Essa expectativa foi inclusive anunciada aos 4 ventos durante a programação do SBT, onde tinham as chamadas. Não foi anunciada, não estava na chamada. Eu tenho a chamada então, aqui. Mas eu vi. Eu tenho a chamada oficial, não estava. Mas mostra aquela expectativa. Você vai mostrar o Silvio Santos de papelão? Foi criada. Então, você está na casa do moço, você vai mostrar o papelão? Falando, a resolução da história não satisfez o público. E se não satisfez o público, é geladeira mesmo. Boa tarde. Chegou! Boa tarde, olha só, ninguém merece esse papelão. Não. Olha, agora eu acho. Peraí, só uma coisa. O único papelão que eu vi, né, e que também a gente não tinha achado legal, e que nós criticamos aqui no nosso programa, foi quando o Belo deu aquele cano no Raul Gil. Eles botaram um Belo de papelão. Todo mundo chiou do mesmo jeito. Ninguém quer ninguém de papelão, gente. Sinto muito, né? Olha, eu acho que não. O A Tarde é Sua, eu acho que não precisa ir pra geladeira. Eu também acho. Por quê? Eu acho que precisa. Eu acho que não, sabe por quê?
Porque a ideia não brotou da nossa cabeça. Ah, mas nós somos os primeiros a dar a notícia. Nós demos porque eles aceitaram a fazer. Nós demos porque o fato aconteceu. Estava acontecendo. E a expectativa que a gente tinha em relação a isso era exatamente, poxa, milagre. Lembra que foi a nossa manchete? Milagre, Eliana Poderosa, só ela que pode conseguiu isso do Silvio. O Silvio vai estar no programa gravado, mas vai estar no programa dela. Olha lá o papelão. A gente ajudou, né? Nós demos porque é uma notícia como qualquer outra. Não é uma notícia como qualquer outra. Tanto que gerou a expectativa que gerou. Não, mas é que há muito tempo o Silvio não pode ser. O único programa dele, o último, foi A Praça. Que ele foi quando Carlos Alberto de Nóbrega chegou, ele invadiu o estúdio e fez aquela declaração maravilhosa. Eu não recordo de ver o Silvio participando de outro programa. Então a expectativa existe. Eu até entendo a Sônia falando do ineditismo, que o Silvio nunca gravou com ninguém, nunca quis, em todas as histórias nunca quis. Mas essa ideia não partiu das nossas próprias cabeças. Não, mas eu estou falando de criar a expectativa. Se não fosse o nosso programa, outros programas do gênero, se não fosse as redes sociais, a coisa não teria crescido. Nós antecipamos essa história, entendeu? Então, nesse ponto, e se a coisa não deu certo, eu acho que todos nós somos a culpa não é nossa, não. A culpa não é nossa. Lógico que não. A culpa é dele que topou fazer e não fazer. A gente é responsável por alimentar essa expectativa. Mas nós somos tão bons. A gente... Perdão, Felipe, mas a gente faz tão negócio bem feito que o Silvio tem um programa igual no mesmo horário, entendeu? E aí outras televisões têm iguais no mesmo horário. Então não é algo que deprecia. É desnecessário. Não, mas não é algo que deprecia, Sônia Abrão, o que a gente faz, o tipo de jornalismo que a gente faz. Eu acho que a gente está se depreciando. Eu acho que o que é justo e vale para todo mundo. A gente nunca livra a nossa cara em caso de geladeira. Mas eu acho que você perdeu todo mundo, se bota também. Bom, mas eu falei, eu não voto sozinha. Quando alguém erra ou pisa na bola. Eu acho que noticiando o que aconteceu, contando para o público o que aconteceu nos bastidores desse encontro do casal com o Silvio, a gente não errou. A Eliana, em levar o casal lá, também não errou. E o Silvio, talvez proibindo de levar essas imagens ao ar, também não errou. Porque assim, a Eliana entrou lá, levou o casal. Porque a televisão tem o papel de entreter, de informar. Se você conseguir tirar o sorriso de alguém e conseguir constituir uma família, como foi o caso do Silvio com esse casal, você fala, poxa vida, valeu a pena. Sim. Então, assim, o fato deles irem até o programa, a Eliana levar o casal lá, conhecer o Silvio Santos, realizou um sonho pessoal deles. Isso não foi ao ar porque reza a lenda de que outros programas da casa não podem falar do Silvio. Por quê? Silvio Santos dá audiência. Então, a Eliana mostra e o outro programa não pode mostrar. Então eu acho que ele falou assim, bom, então como não vale pra ninguém, eu cumpri o meu papel conhecendo o casal. Ele usou o critério de justiça ali pra todos. Eu acho que ninguém errou nessa questão. Porque foi muito anunciado que ela era poderosa e que ela Imagina você ir pra Disney comprar o Mickey de papelão. Aí você fala, não, eu vou pra Disney. Aí você chegou na leitura do papelão. Abraça o papelão. Eu fiz a leitura do papelão de que ali eles estavam recriando o cenário do namoro, do casamento na TV. Sim, também. E o Silvio, como apresentador, não ia poder ficar lá parado, a Eliana falando e o Silvio assim o tempo todo. Aí bota o papelão. O Silvio de 1968. A leitura que eu fiz era uma figura lá representando a leitura do casamento na TV. Não que aquele Silvio estivesse substituindo o encontro. O encontro. Eu acho que eles não fariam isso. Eles estavam fazendo... Ficou como substituto. Não. E aí todo mundo chiou a beça. Diga. Já que eles estavam fazendo uma releitura, eles poderiam ter colocado também um totem do Silvio Santos, também como ele estava em 1968. Porque eles fizeram dignamente. O Silvio está atual. Com a imagem atual. E aí é que pegou. Aí que o pessoal achou que uma coisa era substituta da outra. E não era. É realmente a recriação. E aí, como só tinha esse único Silvio de papelão, o pessoal trocou. Olha o Silvio de 68. Eu teria, se eu tivesse produzido esse quadro, teria ido até mais longe. Eu teria feito o totem do Silvio e do casal e teria colocado lá. Pode ser também. Ou eu de queria, 1968. Já que era para ser a imagem atual, pedia autorização, pegava aquela que o Gugu deu de presente, né? E colocava ali, era melhor do que o de papelão. Então, eu sabia que ele ia entrar, eu tinha certeza. E agora? O que é, diretor? Diga, qual a bronca? Se colocasse uma imagem do Silvio antiga, não tinha ninguém empregado hoje, estava todo mundo na rua.
Eu até achei melhor de 2018. Não pode? Colocaram a imagem do Silvio antiga. Quer ver? Põe aquela imagem. Aqui está o foto, de papelão, né? com o casal. Aquele é o casal em 1968 com o Silvio, quando ele realizou. Mas que, na verdade, não existia essa história de ele ir até o programa da Eliana, ou então, né, ela pudesse soltar esse encontro, não existia oficialmente. O que se sabia? Já que ela entrou, já que ele recebeu, já que gravaram, tudo foi registrado, claro que iria para o programa dela. Isso foi tudo ponto pacífico, nenhum comunicado oficial. Não foi porque ele não teria permitido. Por quê? Para evitar ciumeira de outros colegas que vivem pedindo a mesma coisa para ele, não é? E ele nunca faz. Então não seria justo, tipo, a Eliana pode, os outros não podem. A Eliana eu deixo, os outros não deixam. Daqui a pouco todos os apresentadores iam achar que podiam ir lá no estúdio no dia de gravação dele, levar alguém para ele ver, para reencontrar ou para conversar. Não pode. Então era um critério de justiça que provocou um tumulto. Na verdade, não é? Feito dessa maneira, provocou um tumulto, porque a produção da Eliana esperava e contava com isso, de poder exibir as imagens. E o público em casa, mais do que todo mundo, estava esperando poder ver esse reencontro. Agora, eu acho que tem que focar em coisas muito importantes. Primeiro, a Eliana conseguiu e a história ficou linda no ar. Fizeram uma narração bonita, fizeram uma cerimônia bonita. O público se comoveu com essa história, independente de Silvio Santos. A Eliana realizou o sonho do casal, porque ela fez o reencontro deles com o Silvio Santos. E foi uma coisa que vocês não sabem, mas eu conversei com o Fernando Garzin, o neto da Cleide e do Valdir, que contou que o Silvio, depois daquilo, ainda levou o casal para o camarim, recebeu o casal no camarim, fez fotos com o casal no camarim, e a Cleide e o Valdir saíram de lá realizados, porque eles foram muito bem tratados pelo Silvio Santos. Isso dito pelo próprio neto, que eu tenho as mensagens printadas, eu posso mostrar para vocês. Então, no frigir dos ovos, o resultado foi bonito e foi positivo, mas ficou realmente uma tremenda frustração para o público. E a história de colocar o Silvio de papelão é que eu acho que pesou mais ainda. É que as pessoas se sentiram, inclusive, não é, assim, enganadas, entre aspas, né? Pô, tô esperando ver o Silvio, tem um Silvio de papelão, o que é isso? Não se faz, a respeito com o público, não somos bobos. O protesto foi imenso nas redes sociais. Acho que talvez, se não tivesse tido esse Silvio de papelão, as pessoas não teriam se sentido, né, enganadas, porque foi assim que elas se sentiram. Isso jamais foi a intenção da Eliana, nem da equipe, nem do pessoal todo do programa, muito menos do casal, enfim, não era esse o propósito. É que a coisa acabou sendo atropelada no meio do caminho por essa questão dele. Não, melhor não. Já fez o encontro, já recebeu, os velhinhos ficaram bonitinhos, gostaram, o público vai se emocionar com a história, que era bonita mesmo. Na verdade, isso era até uma pauta para o próprio programa do Silvio, porque foi lá em que tudo aconteceu. Hoje, os programas, inclusive de domingo, de final de semana, um atrás do outro, fazem casamento, 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 e não é nenhuma novidade. O Silvio já fazia isso há 50 anos e a prova está aí. Quer dizer, é uma história bonita. Seria legal se ele tivesse feito no próprio programa dele. Acho que a produção deu uma bobeada, ou ele não está fazendo esse tipo de matéria. Enfim, a situação é uma só. Deu tudo certo para Cleide e para o Valdir. Eles saíram de lá muito felizes. Vocês viram uma história muito bonita, se emocionaram, também valeu a pena. A Eliana cumpriu a sua missão, eles queriam ter o sonho realizado, eles tiveram o sonho realizado. Então, por que termina todo mundo bravo? Porque o sentimento de frustração ficou, né? E aí, o que estão pedindo? Vai para a geladeira, bota o Silvio na geladeira, bota a Eliana na geladeira. Isso não se faz.
eu vou fazer o seguinte, eu não acho que o Silvio tenha essa responsabilidade na história em termos de que ele não deu isso no ar, não falou, vocês vão ver no programa da Eliana não sei o quê, não foi ele que criou a expectativa, não foi ele que fez a pauta, ele tá gravando o programa dele quando ela chegou lá com o casal e aí ele fez a parte dele muito bonitinha, nem seria diferente, mas depois foram embora, felizes, isso, aquilo, aí ele falou, não, pro ar não vai. Né? E aí é que a coisa começou. Então fica assim, olha, eu acho, para ser justo com o público, porque é para o público que a gente fala, é a reação de vocês que nos interessam. Se o resultado, apesar do pessoal ter gostado muito e ter se emocionado, apesar do casal ter saído de lá realizado, a sensação de frustração ficou. Então eu acho que a gente tem responsabilidade nisso, sim, apesar de não ter sido a intenção, apesar do Silvio ter os motivos dele, apesar da Eliana ter resolvido a situação ali do jeito que ela pôde resolver, que a produção pôde resolver, a sensação foi de ter sido passado para trás, foi de não ter visto o encontro do Silvio com o casal que ele casou no programa dele. E eu acho que nós aqui, eu continuo falando isso, também temos parte nessa história, também temos responsabilidade por essa frustração do público. Então, já que vocês querem e pediram tanto geladeira, eu acho que todos nós devemos ir para a geladeira. Eu acho que vai o Silvio, eu acho que vai a Eliana e eu acho que vai o A Tarde é Sua também, porque, não é? Como programa a gente criou essa expectativa, nós estávamos nessa expectativa e a gente criou essa expectativa. Então, se vai servir de consolo, se vocês vão se sentir mais respeitados, botando na geladeira, porque vocês ficaram muito tristes que isso não foi ontem ao ar, vai todo mundo para a geladeira. Mas pelo menos vocês estão sabendo como é que essa história se desenrolou. Não foi assim, não vai, aí vamos botar um Silvio de papelão, aí o casal saiu triste, acabado, frustrado, nada. O resultado foi muito positivo, tudo o que eles queriam foi feito e a matéria também no ar teve um lindo resultado, independente de Silvio Santos. Se essa expectativa do reencontro não tivesse sido criada, só a história bastava, nem precisava de uma matéria ali com o Silvio, mas em algum ponto a coisa ali desandou, tanto que a sensação é essa. Então vai todo mundo para a geladeira, mas aqui eu não volto sozinha, vocês sabem, né? Então vou ouvir a opinião do Thiago Rocha, que está aqui com a gente, Vladimir